Como era a vida de pessoas LGBTs no contexto da ditadura militar. Olá, gente! Bem-vindos ao Adodi. Bem-vindos ao Adodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora. Já se inscreve, já deixa o seu like se você gosta desse tema, porque esse tema é importante. E vamos falar disso hoje e entender um pouco a vida das pessoas LGBTs lá durante o regime da ditadura militar aqui no Brasil, obviamente. Não se esquece de me seguir nas redes sociais para saber quem eu sou, o que eu penso, as coisas que eu curto. Me segue lá nas redes sociais. Antes de tudo, eu vou explicar uma coisa. Eu estarei usando o termo LGBT para englobar toda a comunidade. LGBT, LGBTQ, enfim. Porém, naquele contexto lá dos anos 60, 70 e 80, era muito comum a sociedade se referir à comunidade como comunidade gay, como se referia a todo mundo como gays ou homossexuais e etc. Não se usava o termo LGBT, se referia a todo mundo como gay, viado ou no máximo travesti e lésbica. Então, mas eu estarei usando aqui o termo LGBT para poder me referir à comunidade como um todo e quem estiver assistindo poder compreender o que eu quero dizer. Bem, o contexto de ditadura militar no Brasil foi um contexto bem complicado para a gente que é LGBT. E, apesar de não ter vivido essa época, porque eu só tenho 24 anos, eu sei de algumas coisas porque durante o meu TCC eu estudei exatamente isso, como que se encontrava essa comunidade naquele contexto, como que a comunidade LGBT viveu naquele momento, quais eram as questões que estavam dadas, como a sociedade nos tratava naquele contexto. E para isso eu fiz pesquisa, obviamente, fui atrás de autores que pesquisaram sobre a época, li depoimentos de pessoas LGBTs que viveram naquela época e vou deixar na descrição desse vídeo links para vocês poderem ir atrás dessas informações, porque eu não vou ficar citando todas elas aqui, todas as referências, porque senão o vídeo fica muito grande e o foco não é citar as referências, mas como a gente vivia naquele contexto. E também pesquisei como fonte um jornal chamado Lampião da Esquina, então vá pesquisar esse jornal, porque ele nos dá algumas coisas sobre aquele contexto. No mais, é preciso parar de pensar de forma maniqueísta, de achar que somente a direita, ou somente os conservadores, ou somente o Estado e os militares atacavam as pessoas LGBTs, e não. Não estou defendendo os conservadores nem os militares, muito pelo contrário. Foi golpe sim, foi ditadura militar sim, teve opressão, tortura, e nada disso é humano, e nada disso deve ser homenageado como o nosso presidente tem feito. Mas a questão é que os ataques vinham de todos os lados e ser LGBT naquele contexto era ser atacado por todos os lados, pelas diferentes vertentes da esquerda e pelas diferentes vertentes da direita, e receber apoio de pouquíssimos grupos políticos, e quando eu falo grupos políticos, não só de políticos no sentido de partido, mas políticos de movimentos sociais, sabe? E era ser atacado por todos os lados. Ser atacado pela igreja, ser atacado pelo pessoal da esquerda armada, ser atacado pelos próprios governos militares, pela ala religiosa, enfim, por todo mundo. Ser LGBT no contexto de ditadura era ser considerado, ou você era considerado uma pessoa doente, ou era considerado um criminoso, ou era considerado um pecado. Então pensa, uma sociedade que te enxerga dessas três maneiras, ou de uma dessas três maneiras, ser respeitado é praticamente uma utopia, né? Querer ser respeitado é praticamente uma utopia. Porém, apesar de a ditadura militar não ter inaugurado preconceito contra nós, né, porque essa discriminação já existia muito antes, no Brasil, o contexto de ditadura aprofundou a perseguição contra a gente, aprofundou o cerceamento dos nossos direitos. Cerceamento é tirar os nossos direitos e ir podando aos poucos os pouquíssimos direitos que a gente tinha. E toda essa perseguição se aprofundou. Uma boa forma de se ver isso é que, por exemplo, durante o contexto da ditadura militar,
militares, a própria polícia fazia ronda em lugares que eram considerados lugares gays, lugares de viados, como os bares e as baladas, e prendiam pessoas simplesmente por serem LGBTs. Inclusive, existe um relato que eu coloquei no meu TCC, onde um rapaz que era gay dizia que a polícia passava nos locais e dizia assim: quem é viado pode entrar na viatura ou no camburão. E levava essas pessoas LGBTs para as delegacias, para serem presas. Independente da quantidade de dias que elas ficavam presas, elas eram presas simplesmente por estarem em um local LGBT, ou como era chamado naquele contexto, um lugar gay, um lugar de viados. E aí existem relatos de travestis que eram presas, mas que eram estupradas pelos policiais, torturadas pelos policiais, por militares das diversas corporações. Então, assim, ser LGBT era ser atacado constantemente, ser desrespeitado constantemente. E a sociedade não estava muito preocupada, como um todo, nos nossos direitos, né? Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Se outros grupos sociais tinham uns ou outros direitos, mesmo que pouquíssimos, porque a ditadura foi muito de um momento de cercear esses direitos, nós LGBTs não tínhamos acesso a praticamente nenhum direito. A não ser que você fosse um LGBT branco e com alguma ascensão financeira que garantisse acesso aos espaços e, enfim. A gente não pode deixar de fazer esse olhar racial e de classe sobre a coisa, né? Ser LGBT, na verdade não é nem LGBT, ser um gay branco de classe média naquele contexto te dava alguns alívios. Não te livrava da opressão, mas te dava alguns alívios. E se por um lado a gente tem esse ataque da igreja, esse ataque e perseguição dos próprios governos, das forças militares contra a gente, por outro lado tínhamos grupos de esquerda que consideravam que nós LGBTs éramos pessoas alienadas por um vício burguês criado pelos norte-americanos que queriam alienar toda a juventude mundial. É uma visão que algumas esquerdas pregavam, né, nesse sentido, naquele contexto, de que nós LGBTs não éramos nada revolucionários, que esse tipo de sexualidade e de identificações de gêneros eram vícios burgueses, que não eram coisas boas e que eram coisas inclusive criadas pela direita. E engraçado que era um jogando culpa na outra, né? Hoje o pessoal da direita, principalmente os mais radicais, diziam que a gente era comunista, então que a gente tinha que apanhar, ser torturado. E o pessoal da esquerda jogando os LGBTs na culpa da direita. E nenhum dos dois lados pensando em nos ouvir e perguntar: e aí, o que vocês têm a dizer sobre a existência de vocês? Ser LGBT naquele momento, naquele contexto, foi bastante complexo, de bastante perseguição. Sim, LGBTs foram torturados, mortos, perseguidos, desrespeitados, sem direitos garantidos, e foram mais de 20 anos de ditadura. E toda essa perseguição, toda essa não garantia de direitos tem causado reflexos hoje em dia, sabe? Como eu disse, não se criou a LGBTfobia, homofobia, lesbofobia, transfobia naquele contexto, mas o aprofundamento dos preconceitos gerou consequências que a gente sofre até hoje, como todo esse discurso de nos associar aos comunistas. Não que isso seja ruim ou não, mas é um senso comum de achar que só por termos uma orientação sexual diferente ou uma identidade de gênero diferente, somos automaticamente colocados num rótulo, sabe? E a própria visão dos militares, da polícia militar sobre a gente é muito preconceituosa e tem raízes nesse contexto de ditadura. A polícia militar brasileira é extremamente homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica em todo sentido. E ainda hoje, policiais militares torturam, agridem, fazem o diabo a quatro com pessoas LGBT. Mas foi um momento de bastante construção política. Se por um lado a gente foi muito agredido e torturado, por um lado foi onde também começou-se a crescer muito um movimento que na época era chamado de movimento gay, mas vou chamar de movimento LGBT para abranger um todo, de posicionamento político, de exigir direitos, de exigir respeito. Existiu, como esse jornal Lampião da Esquina, muitos outros jornais e muitos outros movimentos exigindo: olha,
Queremos respeito, queremos direitos iguais porque existimos e pagamos impostos. Então foi um contexto muito enriquecedor no sentido político para nós LGBTs. Cada vez mais crescia-se um posicionamento, um empoderamento, uma palavra que não existia na época, mas vou usá-la, empoderamento das pessoas LGBTs, questionamento das pessoas LGBTs sobre o sistema, sobre tudo que estava acontecendo envolvendo essas torturas, perseguições, retirada de direitos. Foi um momento enriquecedor e que também reflete hoje em dia. Temos visto cada vez mais pessoas LGBTs se posicionando, se posicionando, se posicionando. Claro que isso não é só reflexo daquele contexto, mas aquela crescente política e aquela visão política dos LGBTs daquele contexto influencia sim hoje em dia. Ainda influencia. Quando a gente olha para trás é muito recente essa história. Então sim, apesar de tudo, ainda conseguimos encontrar meios de questionar, de achar brechas para denunciar essas agressões, denunciar essas violências contra os nossos direitos, que são direitos humanos, afinal de contas, e de tentativa de exterminar nossas vidas, sabe? A gente está vivendo um momento de extrema violência de novo para com a gente. Nunca deixamos de sofrer violência, mas parece que está agravando, né? Por conta de todo esse discurso religioso e militar que lembra muito o contexto da ditadura. Então a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento, porque isso é coisa séria. E a gente não pode deixar essas coisas passarem. E no final de tudo, eu vou fazer um pequeno marketing do meu livro, que é este livro maravilhoso, Uma Nova Identidade Homossexual em Fins de 1970, Lampião da Esquina, que é o meu TCC publicado em forma de livro. Essa coisa linda. Eu vou deixar o link aí embaixo, que se você quiser comprar, você compre. Como eu disse, é o meu TCC. Aqui tem todas as referências que eu usei no meu trabalho, para quem quiser procurar e saber mais sobre esse contexto militar. Mas vou deixar alguns links na descrição do vídeo, porque é importante. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você pensa sobre esse tema, as coisas que você sabe sobre esse contexto, né, de LGBTs na ditadura militar. E deixa o seu like, se inscreve e compartilha. E é isso. Beijos.